Maravilhoso dia! Hoje estamos aqui para conversar de algo extremamente importante. Chegou para a gente através de uma dor de um empresário que está com a seguinte dificuldade: não tenho tempo para fazer a estratégia de crescimento do meu negócio. Esse é o meu maior desafio. Aqui a gente vai começar a colocar essa problemática e para isso a gente vai iniciar com o Dr. Fabiano, que vai nos dar algumas palhinhas e com o tempo a gente vai esclarecendo essas questões. Olha, eu vejo assim, no começo de todo negócio, no começo de toda empresa, porque o que é uma empresa? Que a gente até falou no workshop e vai falar muitas vezes nesse canal por aqui. Uma empresa ela é formada por CPF, então a gente precisa de um CPF forte antes de um CNPJ potente. Essa é a lógica. E no começo, se a gente vai falando de uma pequena empresa, vai ter que ser você mesmo. Você tem que separar um tempo na rotina das suas atividades para você pensar na estratégia do seu negócio. Quando você começa a crescer, aí você pode delegar isso para terceiros, ou para o colaborador, ou para alguém que preste um serviço externo, uma assessoria externa de crescimento. Agora, se você é só você mesmo que é o dono da sua empresa, você ainda não tem o capital necessário, a dica é, faça você mesmo. Divida a sua jornada diária em 8, 10 horas de trabalho que você tem. E é importante que você divida isso e fale, olha, esse período eu vou pensar na estratégia de crescimento e de modulação da minha empresa. Por quê? É a mudança de mindset, é a mudança de comportamento, é ressignificar as coisas, é deixar aquilo que toma o seu tempo de lado, que tem muita coisa que toma o tempo da gente. Né? Essa que é a verdade. O empresário, às vezes, ele perde muito tempo, ou seja, você gasta muita energia com aquilo que não vai te levar a lugar nenhum. Agora, se você tem um método, se você tem um treinamento, se você conhece a regra do jogo, se você se junta com quem já conhece a regra do jogo, você pode ter certeza, você vai crescer muito mais rápido, muito mais forte, com muito mais frequência e com muito mais ambiência. Não é isso? Exatamente. Aqui a gente tem que deixar bem claro que dentro dessa jornada você tem que entender em qual fase a sua empresa está. Então, como o doutor muito bem falou, no começo de qualquer empresa você está no modo sobrevivência. E de fato, toda a sua preocupação vai estar voltada na operação do negócio, em fazer aquele negócio funcionar, em colocar uma estrutura de mínimo do produto para que isso seja ofertado, seja produto, seja serviço. Então, todo o seu foco, ele de fato está bem na operação do produto, até para você validar se aquele produto de fato, aliás, se aquele negócio, aquela empresa, aquele empreendimento se sustenta, tem mercado, tem cliente, você consegue aí fazer um bom trabalho. Então isso é o que a gente chama da primeira fase. Porém, pensar no crescimento, que vamos falar, quando a gente fala em crescimento, a gente está falando de alavanca, a gente está falando do próximo passo, a gente está falando do próximo nível. De fato, é você começar a entender a sua empresa em 3 camadas: operacional, tático e estratégico. Você está lá no operacional porque você está no modo sobrevivência, mas em algum momento da sua jornada de trabalho, você tem que pensar no estratégico. Porque é o estratégico que vai dar a escalabilidade do seu negócio. Então, delegar isso não é uma boa estratégia. Porém, delegar o operacional, na próxima fase que você vai com a sua empresa, aí já começa a fazer mais sentido. Então, o crescimento é algo que no modo automático você não vai parar para pensar. De fato, tem que ser uma programação dentro da sua jornada. Por exemplo, quarta-feira de manhã, das 7 às 10, eu vou pensar em maneiras de crescer o meu negócio. Só que isso só vai ser possível se você cortar, se você tirar o seu modo automático de agir. Porque no dia a dia, como bem o doutor falou, a gente é tomado por várias circunstâncias, por várias situações, e a gente acaba sendo engolido por esse tempo. E o que a gente vai negligenciando é exatamente o que é mais importante: as estratégias que vão me trazer lucro e liberdade e uma mudança de mentalidade. Então fique atento a isso, entenda que isso é importante e se você não sabe como fazer isso, vem com a gente, vem na jornada empresarial que a gente vai trazer toda a metodologia de como ser aplicado dentro da sua empresa, dentro da sua realidade.